Oi pessoal, então vamos dar início ao nosso vídeo de amplificadores operacionais na configuração não inversora. Vamos lá? O amplificador operacional na configuração não inversora possui essa topologia da imagem, onde tem-se uma fonte de tensão, representada por uma fonte de tensão conectada à porta não inversora. Essa fonte de tensão pode ser um equipamento, por exemplo, um termopar, que trabalha com sinais na casa de milivolts, e esses outros dois resistores, o R1 e o RF. O RF, na verdade, é um resistor de feedback. Ele está conectado na entrada não inversora e também na saída, no sinal de saída. Então a gente determina o valor do resistor R1 através dessa equação, onde R1 tem que ser menor ou igual ao valor da tensão de entrada, dividido por 100 vezes a corrente IB máxima. Esse valor de IB máximo é o dado Input Bias Current, no datasheet do amplificador operacional. A tensão de saída, Vout, ela é dada através dessa equação. Vout é igual a AV vezes a tensão de entrada, onde o AV é o ganho de tensão desejada na estrutura. Um exemplo bem simples é, se eu tenho um sinal de entrada de 1 volt e eu quero um sinal de saída de 10 volts, o meu ganho é 10. Recorrendo então à expressão que define a tensão de saída Vout, temos então que a tensão de saída ela é RF mais R1 dividido por R1, tudo isso vezes a tensão de entrada. Isolando o resistor de feedback, temos então que R1 vezes a tensão de saída sobre a tensão de entrada menos 1. Logo, o resistor de feedback tem a expressão final sendo R1 vezes o ganho de tensão, de sinal, menos 1. Onde, então, o resistor de feedback é o próprio RF, resistor de realimentação. Reescrevendo a expressão que define a tensão de saída Vout, Vout é igual ao ganho vezes a tensão de entrada. Isolando o ganho de tensão, o AV, a gente tem a seguinte expressão. O ganho é dado pelo valor da tensão de saída sobre a tensão de entrada. Substituindo a expressão do resistor de feedback, a gente tem que o ganho também é determinado da seguinte maneira. O valor da resistência de feedback sobre o resistor 1 mais 1. Um exemplo bem prático para a gente poder entender melhor essa aplicação é essa topologia mostrada na imagem aqui à esquerda. Reparem que ela é um pouco diferente da topologia que estava sendo apresentada até então, onde a porta inversora agora está do lado de baixo, a porta não inversora está do lado de cima. Porém, a gente percebe que a fonte de tensão, que representa o sinal de alimentação desse amplificador, o sinal de alimentação da porta não inversora, continua, então conectado na porta não inversora. Temos agora ali os pinos 7 e 4 com a alimentação então desse amplificador, com uma fonte simétrica de 12 volts. Os pinos 1 e 5 do LM741 é para o offset, nós não vamos estar conectando nada nessa aplicação, e o pino 6 é o terminal de saída. Percebemos que o resistor de feedback está conectado entre o pino 6 e o pino 2 da porta inversora, como a topologia que veio sendo mostrada para vocês anteriormente,
e o resistor 1 conectado ao terra. Então a ideia é projetar um amplificador, né? Determinar esses componentes RF e R1 para que tenha um ganho AV igual a 10, considerando então que é um sinal de entrada determinado pelo Vin, né, de 100 mV. Primeiro passo é determinar o R1 através da expressão vista anteriormente. O valor, como já foi visto também, de IB máximo, a gente pega no datasheet. Então esse é o datasheet do LM741. A gente pode perceber circulado em vermelho ali o valor de input bias current de 500 nanoamperes. O valor máximo sempre se considera o pior caso. Então a gente vai considerar esse valor de 500 nanoamperes na expressão acima. O resistor R1 então ele tem que ser menor ou igual a 100 mV, que é a tensão de entrada, dividido por 100 vezes 500 nanoamperes. Logo, o resistor R1 tem que ser menor ou igual a 2 kΩ. Então, assumindo o valor comercial mais próximo de 2 kΩ, a gente tem um valor comercial de 1,8 kΩ para o resistor R1. Então, a primeira parte está ok. O valor máximo da tensão de saída, Vout, considerando um ganho de 10, é determinado pela expressão tensão de saída é igual ao ganho vezes a tensão de entrada. Quantas vezes que a tensão de saída vai ser maior que a tensão de entrada? Nesse caso é 10, né? Então a tensão de saída é 10 vezes os 100 mV. Então a gente tem que a tensão de saída vai ser 1 volt. Então a gente vai medir na saída do terminal 6, 1 volt. O resistor de feedback é determinado da seguinte expressão: R1 vezes o ganho menos 1. Então, se o R1 é 2 kΩ, eu estou considerando o cálculo feito e não, por enquanto, o valor comercial, porque no final vocês vão entender a justificativa dessa situação de valores calculados e valores comerciais. Então o resistor, voltando, o resistor 1 é 2 kΩ vezes 9, né? Que é o ganho menos 1. Temos então que o resistor de feedback é de 18 kΩ. A próxima etapa, considerando os valores comerciais agora de R1 e de RF, é determinado o valor de RF comercial, né? O valor de RF é igual a R1 vezes o ganho menos 1. RF é igual a 1,8 kΩ, que é o valor comercial, vezes 10 na menos 1. Temos então o resistor de feedback calculado com o valor de R1 comercial, né? De 16,2 kΩ. O valor comercial para isso é menor 15 kΩ e maior 18 kΩ. Portanto, se a gente considerar os valores comerciais de R1 de 1,8 kΩ, eu teria um resistor de feedback de 16,2 kΩ e comercialmente o menor valor é 15 e o maior valor é 18. Porém, se nós aplicarmos esses valores, ou o 15 ou o 18 kΩ, a gente vai ter um novo valor de ganho. E aí fica a critério do projetista determinar qual que é a melhor possibilidade. Por exemplo, se nós colocarmos um valor de resistor de feedback comercial de 15 kΩ, o nosso novo ganho deve ser recalculado. Então, através dessa expressão de resistor de feedback sobre o resistor 1 mais 1. Temos então 15 kΩ dividido por 1,8 kΩ mais 1. O novo ganho, considerando um resistor comercial,
de 15 km será de 9,33, diferente do objetivo do enunciado da questão, que era um ganho de 10 vezes. Agora, se nós considerarmos um resistor de feedback de 18 km, a gente vai ter um outro ganho também, que é utilizando a mesma expressão. Então, 18 km dividido por 1,8 km, que é o valor de R1, mais 1. Teremos então um ganho de 11 vezes. Então, uma alternativa seria tentarmos fazer a associação de resistores para ter um resistor RF mais próximo ao calculado. Lembram que era 16,2 km. E aí uma boa prática aí nessa aplicação é fazer no máximo uma associação com dois resistores em série. E aí o projetista vai determinar se ele prefere, nessa nossa aplicação aí, um ganho de 9,33, né, que a gente calculou anteriormente, ou esse ganho de 11. Fica sempre critério do projetista. Ok? Nosso próximo vídeo, então, vai ser a simulação desse exemplo 1 para a configuração não inversora. Até mais!